debaixo da graça. O Evangelho de Jesus, que foi nos dado através da cruz do Calvário, aonde ele foi crucificado, aonde pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ao qual o castigo hoje nos traz a paz que ele teve. Nós sabemos que o autor da vida eterna, ele reina, ele vive, e ele veio te buscar. E ele veio para perdoar os nossos pecados. E ele veio para transformar o ser humano. Ele veio. Mas está escrito, a saber, se com tua boca confessares. Uma coisa é claro, Jesus, ele veio para salvar. Ele te ama muito. Mesmo com as dificuldades que você tem, as suas imperfeições, ele te ama mesmo assim. Mas ele quer ajudar quer ajudar você nas nossas imperfeições, que temos indefinições, que ao longo do tempo lutamos para que isso saia de dentro de nós, através do Espírito Santo, nos ajudando em nossas fraquezas, para que vencemos as batalhas que existem dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala acerca da mortificação da carne. É por isso que fala do poder do andar no Espírito, que não há condenação para aquele que está em Cristo, Senhor Jesus. E anda segundo o poder do Espírito. O poder do Espírito, a graça, a presença de Deus, ela preenche o nosso coração, nos dá a garantia de passar pelas provas, pelas lutas, para que se cumpra o propósito, porque se você está aqui na terra, é porque Deus ele tem um propósito. Mas vai se cumprir se você ouvir a voz do Espírito. Vai se cumprir se você ouvir a voz daquele que está te chamando para fazer uma aliança com Ele. Para que possa hoje você entender que a dor, o sofrimento, o que aconteceu com você foi permissão dele, mas que ele não quer deixar você isolado, na solidão. Ele quer mostrar para você que ele está determinado a tirar você de dentro do sofrimento, da prisão, da consciência, do medo, do complexo de inferioridade, da concupiscência da carne. Ele está determinado a mostrar para você como lidar com isso, como sair você dessa situação, do qual somente o Espírito de Deus pode nos proporcionar esta obra que está dentro de nós, através dos dons e através dos frutos do poderoso Santo Espírito. Não há condenação para aqueles que está determinado a morrer para o mundo. Não há condenação para aqueles que está determinado a entrar no novo nascimento, se você tiver o desejo. E hoje ele te convida para a preparação para o reino. Se você estiver determinado, se você quer entender o porquê você está aqui, e eu sei que você está aí, porque no Espírito Deus faz a gente sentir. Então por isso a oportunidade é que você vai receber
se você dá lugar, se você usar a tua fé, porque ela vem pelo ouvir. E ouvir a poderosa palavra do poderoso Deus. O firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos, porque é impossível agradar a Deus se nós não acreditarmos que Ele existe. De fato, Deus, Ele existe. Ele é o autor da obra que tem na terra, no mar e no céu. Ele criou, foi a ordem para segundo o seu propósito, e o governo segundo o seu propósito. Eu quero deixar algo dentro de você, que vem do Espírito, para que possa você entender que a fraqueza, que a dificuldade, que a deficiência física, mental, emocional, do qual podemos passar por depressão, por insônia, podemos ter pesadelos, podemos sentir medo, podemos sentir complexos, podemos sentir sentimentos que provocam dentro de nós, muitas das vezes, dificuldades de continuar a prosseguir, de continuar a caminhar, porque isso cria barreiras na mente, no psique da mente. Isso cria barreiras dentro da divisão da alma, dentro da junta, da medula. Isso provoca dentro de nós correntes, cadeados que nos algemam através de consequências e atos e fatos cometidos por nós, muitas das vezes, não pensar, ou muitas das vezes fazer, e não podemos fazer, mas faz por impulso, não conseguindo refriar o corpo. Mas eu quero trazer algo que pode resolver esse problema. E às vezes você gasta, às vezes você viaja, e às vezes você acaba no mesmo quarto, na mesma cadeira, no mesmo livro, na mesma situação que você estava, você se encontra e você não viu diferença. Mas eu quero dizer para você que isso foi uma experiência, de fato, mas ainda existe um buraco dentro, ainda existe um vazio dentro, ainda existe algo que precisa ser preenchido, e esta última matéria está chegando hoje, é o derramamento do Espírito Santo. Porque o ser humano, ele pode conquistar, ele pode alcançar, ele pode ser promovido, ele pode alcançar benefícios, mas vai faltar sempre algo para preencher. E isso vem através da fé, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus e é dado através do poder da graça. O novo nascimento, o morrer para o pecado, sepultar o pecado, o morrer para a mentira, o morrer para a concupiscência do poder da carne, morrer para o que não agrada a Deus e viver o novo nascimento para que se cumpra, porque existem vontades que tem que morrer, existe uma semente que tem que brotar e adorar a Deus. Ainda Deus não te rejeitou. Ainda você não desceu à sepultura. Ainda você tem força para falar. Você tem força para orar. Ainda você tem força para pentear o teu cabelo. Você tem força para trabalhar, ainda que está difícil, mas ainda você consegue se locomover. O seu corpo, os membros do seu braço, o seu organismo ainda tem função que funciona. E você pode usar essa pouca força, o organismo que traz para você virtude, para que você possa gastar ela, para que possa cumprir o propósito de Deus, vivendo os sonhos de Deus, para que Deus possa tirar você da condenação, porque nós estamos vivendo um tempo em que a terra está vivenciando os sinais que está escrito na palavra.
no livro do Apocalipse: bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o fim ele vem, e o fim ele está próximo. Está escrito acerca dos últimos tempos, os sinais, os rumores de guerra, aonde nós não vamos escapar, e estamos vivendo já os princípios de dores, e isso é fato. É só nós abrir os olhos para o sistema e para aquilo que a informação traz através da comunicação, podemos entender que é literalmente o que a palavra está nos dando como a direção dos tempos que vivemos. Se cumpre dentro das profecias, que se cumpre dentro do livro sagrado, que é: examinai as Escrituras, porque nelas contens as palavras de vida eterna. Está escrito no livro que é a Bíblia, a palavra, que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma, dentro da junta, dentro da medula. Ela habita, ela é para discernir os pensamentos e intenções do coração. É pela palavra que foi criado o céu, a terra e o mar, a separação da água e da terra. É pela palavra que Deus, Ele santifica, Ele constrói, edifica, estrutura, para que se cumpra dentro de nós a palavra que nos dá vida, que nos ressuscita e que nos capacita para que se cumpra o propósito: o morrer para o mundo e o nascer para Deus, e viver no Espírito o propósito daquele que é o Todo-Poderoso, o poderoso Deus. Convido você para a salvação, é entrar